Graça e paz a você e a sua família que estão conectados aqui com a Empendaiar, nessa série de mensagens, virtudes para um novo tempo. Que o Santo Espírito de Deus, ele nos dê entendimento da sua palavra e que ele nos encoraje o nosso interior, os nossos corações, a não apenas conhecer as virtudes, a não apenas ouvir sobre as virtudes, mas vivenciá-las e praticá-las no dia a dia. Amém? Amém, que bom que nós estamos aqui. Hoje eu quero te convidar a refletir sobre a virtude da ética. A virtude dessa mensagem é ética. Ética vem do grego ethos, que significa caráter, prioritariamente comportamento. Segundo Aristóteles, agir com ética seria essencial para alcançar a felicidade. A ética, portanto, é um conjunto de valores, é um conjunto de princípios que estabelece as normas de conduta na vida prática. São princípios e valores de reflexão para normas de vida. O que difere, portanto, da moral. A moral são os hábitos, eles são os costumes que orientam uma vida em grupo, o que é correto a se fazer. A ética é a reflexão. É a reflexão dos valores e princípios que vão guiar o comportamento humano. É a ação que ela é guiada por uma reflexão. Então, perguntar, será que tal conduta é correta? Será que se eu fazer aquilo é certo? Será que se eu deixar de fazer aquele outro é certo? Essa é uma postura ética, já que nós estamos trazendo o quê? Consciência. Estamos refletindo consciência de si, consciência do mundo e consciência da responsabilidade pelos nossos atos. Está aí a diferença de ética e moral, princípio e conduta. Enquanto a moral responde o que nós devemos fazer, a ética questiona por que devemos fazer. Olha só que interessante, além disso, cair praticamente em todos os vestibulares da Unicamp, USP e Unesp, você tem aí um resumo sobre o que é ética e moral. A ética, ela está imersa em nossa vida, em sociedade, por isso nós estamos refletindo aqui nesse momento. A reflexão é necessária, ela é urgente, porque a grande pergunta é, a partir de onde? De onde nós formulamos esses princípios de vida que tragam uma convivência harmoniosa em sociedade? De onde nós retiramos? De onde nós extraímos? Nossas práticas de vida, as normas de conduta, debaixo de uma reflexão, estão firmadas em quais princípios? Em quais valores? Da onde se inicia essa proposta filosófica, de reflexão? Quem estabelece isso? Quem sustenta? Quem cria os valores? Onde nós encontramos? Bom, se nós estamos falando em consciência total de uma sociedade, se nós estamos falando em consciência de tudo e de todas as coisas, aquele que detém o conhecimento de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, que sonda o nosso interior e sabe e desenhou a vida em sociedade, é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas. Portanto, eu te convido a refletir comigo nessa mensagem a partir do texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, nós iremos refletir, com base nas palavras de Cristo Jesus, os princípios e valores do reino, a ética de vida, a ética do reino estabelecido pelo nosso Deus. Versículo 24 de Mateus, capítulo 7, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Vamos orar? Santo eterno Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra e declaramos agora a total dependência do Senhor, que o Teu Santo Espírito sopre sobre o nosso interior, que a gente possa ouvir a Tua voz e viver, e praticar, e desenvolver
a ética do reino, a ética de vida. Nos capacita, nos encoraja, abre os nossos olhos e que seja o teu fluir em nossas vidas. No nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Nessa última sexta-feira, eu estava refletindo aqui na Impendaiá com os nossos presbíteros, o conselho reunido, sobre o estado mental da população durante a pandemia. É triste perceber o quanto a nossa sociedade adoeceu emocionalmente diante desse grande desafio que nós estamos enfrentando. Então, ansiedade, crises de ansiedade, medo, sensações de insegurança, sentimento de culpa, melancolia, tristeza, são alguns dos sintomas que têm invadido os nossos lares. Temos um problema de saúde pública, um problema geral, um problema nacional, um problema global. E enquanto nós vivemos em sociedade, na convivência com outras pessoas, o nosso senso de coletividade é posto à prova. E é posto à prova diariamente, ainda mais nessa situação. Aí a gente começa a pensar assim, por que existem pessoas que tendem a minimizar a pandemia? Por que existem pessoas que tendem a negligenciar a dor do outro? Por que notícias falsas? A fake news não é algo novo, mas por que agora, em meio a uma situação tão sensível, tão delicada, isso tem propagado de uma maneira absurda? São perguntas. Porque pensando no bem comum, na ética, não faz o menor sentido. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa da família falece por Covid-19, aí o peso de culpa parece atingir todos os familiares que antes viviam de uma maneira quase normal, em busca do seu prazer. Por quê? Não pode ser falta de inteligência. Não é falta de inteligência. Não é ausência de conhecimento. Não se trata de pessoas ignorantes no sentido da palavra, que não detêm, não absorvem alguma instrução, mas sim insensatez. A falta de bom senso. A falta de um senso de julgamento, a pessoa que não pondera, a pessoa que não traz para a reflexão o porquê nós devemos fazer algo ou não devemos fazer algo, se devemos ter uma conduta X ou termos uma conduta Y. A falta de um bom julgamento da vida é uma ênfase, na onde? Na sua própria esperteza. Eu sou espertão, eu sei de tudo. Eu faço o que eu quero, eu sigo os meus próprios desejos e, consequentemente, eu trilho o caminho que eu acho mais fácil. É assim que pensa o insensato. E esse insensato, fundamentado na sua própria esperteza, ele constrói a sua casa na areia, diz o texto bíblico. Eu aprendi essa parábola de Jesus, quando eu era criança. E aí tinha uma musiquinha, o homem construiu sua casa sobre areia, você fazia gestinho e tal. Eu não vou passar essa vergonha aqui, cantarolando essa bela canção para você. Mas à luz do que nós conversamos até esse momento, e o texto bíblico que nós lemos, eu queria muito compartilhar com você um pequeno vídeo, e eu queria que você prestasse atenção nessa animação que reflete essa parábola.
Bom, você observou o resultado, está aí o resultado de uma vida insensata, da insensatez. Literalmente, a casa cai. A casa caiu. A parábola é claríssima, porque existem dois tipos de construtores que recebem um manual de vida, que recebem uma ética a ser desenvolvida e vivenciada. E os dois recebem, o prudente e o insensato. O construtor prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. O construtor insensato construiu a sua casa sobre a areia. E, obviamente, lançar um fundamento sobre a rocha é algo muito mais complicado, é algo mais árduo, é algo que demanda trabalho, requer investimento, mais esforço, mais estrutura, mais suor, mais tempo. Por outro lado, lançar fundamentos sobre a areia acaba sendo um caminho mais fácil. É o caminho do mais esperto, entre aspas, é o atalho mais curto, é o que nós chamamos de jeitinho brasileiro. A areia, ela é mais fofa. Então, se ela é mais fofa, eu tenho menos trabalho. Ela é mais próxima do rio, assim eu não preciso subir escada ou descer escada para adquirir e pescar alimento. Ela tem menos estrutura, o que me dá mais tempo para descansar e menos investimento. Ela fica mais barata. O espertão quer atalhos. O espertão confia na sua própria visão. Eu sei o que é bom. Eu sei o que é certo. Eu sei. Agora eu te pergunto, o que caracteriza, né, ou melhor, o que diferencia o construtor prudente que constrói sobre a rocha do construtor insensato que constrói sobre a areia? O que no nosso texto bíblico caracteriza os dois construtores? Quem é o prudente e quem é o insensato? Eu te convido a observar comigo novamente os versos 24 e 26. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é o prudente. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é um insensato. Olha só, percebe comigo que ambos ouvem. Ambos ouvem. Ambos recebem a informação. Ambos detêm o manual em suas mãos de vida. As palavras de Cristo Jesus são ditas, os ensinamentos de Cristo Jesus são ouvidos, os seus princípios, os seus valores, ambos ouvem. Porque nós podemos pensar que prudentes e insensatos, eles vão nas igrejas todos os domingos, prudentes e insensatos. Eles ouvem a palavra, prudentes e insensatos. Ambos leem a Bíblia, eles recebem o devocionário, a jornada, eles leem diariamente. Eles seguem perfis gospel no Instagram e até compartilham alguns reels sobre Cristo Jesus. Ambos conhecem as narrativas do povo de Deus, porque ambos ouvem. Prudente e insensato ouvem. Eu lembrei assim que, geralmente, no seu dia a dia, né, se você tem filhos adolescentes, você sabe o que eu vou dizer? Sabe quando você diz para o seu filho adolescente, de 17 anos, 16, 17 anos, se preparando para o vestibular? Vai estudar, filho. Você precisa estudar diariamente, no mínimo 2 horas, além da carga que você recebe na escola, para que você consiga passar num bom vestibular, para que você adquira a disciplina diária de estudo e aprendizado. O que o teu filho responde? Ele responde simplesmente, eu já sei, mãe. Eu sei, mãe. Não é filho adolescente sabe de tudo. Eu sei, pai, eu sei. E o engraçado é que, de fato, ele sabe mesmo. Ele não está mentindo, ele sabe. Só não faz. Porque ele já ouviu. Então, o que diferencia o prudente do insensato é a sua praxis. É colocar em ação. Um compromisso pelo comportamento ético do que se ouviu, refletiu e agora está agindo. É experimentar o mundo real e diário, tudo aquilo que se ouviu e aprendeu. Então a grande questão da ética da vida, a grande questão da ética do reino de Cristo Jesus é praticar as palavras de Cristo Jesus. Aquele que ouve e as pratica é compreendê-las. Mais do que compreendê-las é vivê-las, colocar em ação, colocar em movimento, agir, é ouvir e obedecer a tudo aquilo que Cristo Jesus nos ensina. Não basta ouvir.
Não basta esquentar banco nas igrejas, não basta você se tornar membro de uma denominação cristã, não basta você ter a Bíblia aberta na sala da sua casa, não basta você escrever no Facebook, Filho do Rei, salvo por Jesus Cristo, não basta se você não vive. Você precisa praticar. Se você não vive a ética do reino, você está vivendo qual ética? O que significa casa nesse texto bíblico? Significa vida. Construir a vida. É construir a sua história. Todos nós estamos construindo, desenvolvendo a nossa narrativa, a nossa história. É desenvolver aquilo que você ama, aquilo que você tem prazer, aquilo que lhe é precioso. Você está desenvolvendo sua família, você está desenvolvendo sua vocação, você está construindo o seu trabalho. Existem pessoas que estão construindo uma juventude, existem outras que estão construindo a presença dos netos, existem aqueles que estão construindo uma nova jornada de trabalho, outros estão construindo a família, enfim, a vida em todas as suas dimensões e áreas. E na prática, nós nos perguntamos, que esse sermão é um sermão cheio de perguntas, porque nós estamos refletindo sobre ética. Como que você quer construir a sua carreira profissional? Essa é uma boa pergunta. Você quer construir na rocha ou na areia? Como você deseja desenvolver e construir o seu casamento? Você quer construir o seu casamento na areia ou você quer construir o seu casamento na rocha? Como você quer construir a educação dos seus filhos nesse mundo atual? Na rocha ou na areia? Como você quer desenvolver, construir relacionamentos de amizade? Na rocha ou na areia? O texto bíblico está falando sobre edificação da sua vida, edificação da sua história em todas as áreas. E você pode construir na areia se você quiser. Você pode. Na sua esperteza, nos seus atalhos, na sua insensatez, na distância das palavras de Cristo Jesus. Ou você pode construir a sua vida na rocha, colocando em prática, ouvindo, absorvendo e vivenciando, aplicando as palavras de Cristo Jesus. Você escolhe. A parábola de Cristo Jesus é essa. Você tem essas opções. O que você não tem opção é que a tempestade chega. Isso não é opção. Isso é uma certeza. As tempestades chegam. E vou te falar, estando na rocha ou estando na areia, a tempestade vem, tá? Não importa se você construiu na rocha ou na areia, em termos de tempestade, ela chega. Ela bate na casa da rocha, ela bate na casa da areia, as circunstâncias da vida, as tempestades chegam, as adversidades chegam, e chegam na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Não bate de levinho em uma e forte na outra, é na mesma intensidade. Vou dizer uma coisa para você. No filme Rocky Balboa, existe um diálogo entre Rocky e seu filho adulto, que reclama com o pai sobre a cultura que ele vive ali, a pressão que ele sente, o reino do mundo, e o que os outros pensam sobre a vida. E a resposta do Rocky para o seu filho se tornou um dos discursos mais famosos do cinema. E olha só o que ele diz. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe, o Rocky disse. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, cruel, que não quer saber o quanto você é durão, vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. A vida bate duro em mim, em você, na sua casa, na minha casa. As tempestades chegam e não chegam suave. E enquanto a sua casa, a sua vida é capaz de aguentar as pancadas da vida, isso está relacionado ao fundamento, ao alicerce da sua vida, ao alicerce do seu lar, ao alicerce da sua casa, ao alicerce da sua família, do seu relacionamento, do seu aspecto profissional, aos alicerces.
a obediência às palavras de Cristo Jesus. As tempestades chegam na vida do cristão, sabia? Eu acho engraçado que hoje eu preciso informar isso. Porque se algum dia você ouviu de algum pastor que, a partir do momento que você se torna cristão, a partir do momento que você é batizado, né, tudo vai ficar um arco-íris. Tudo isso vai ficar lindo e maravilhoso. Você vai prosperar em riquezas. Nada vai te atingir, porque você está selado e blindado e protegido. Tudo será perfeito, rios de dinheiro, e por aí vai. Se você ouviu isso, se você ouviu essas promessas, eu quero já dizer para você que esse pastor é um falso profeta. Porque todos nós enfrentamos as tempestades da vida. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo Jesus no Sermão do Monte. Vem a chuva forte, Jesus diz, transbordam os rios, a tempestade é tão forte que transborda de problema, sopram os ventos para tentar nos abalar, e parece que quando os problemas chegam, parece não, você sabe como é, eles chegam de caminhão. Eles chegam aos montes. Não vem um só problema. Vem acompanhado de uma série de problemas. Mas o diferencial é que a casa do prudente permanece. A casa do prudente permanece, enquanto a casa do insensato, ela cai. The house is down. A casa caiu. Caiu bonito. Porque o texto diz que grande e profunda foi sua queda. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o quão profunda é essa queda da vida do insensato. Porque quando as tempestades chegam, nós ficamos expostos. Nós ficamos vulneráveis. Nós nos questionamos, até quando virá essa tempestade? Por quê? Até quando vai durar essa tempestade? Será que eu vou permanecer? Ou será que a minha vida agora vai desmoronar? Será que tudo vai ruir? E aí nós começamos a refletir, você quer construir a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida sexual, a sua vida relacional, de modo que quando você enfrente as turbulências da vida, quando você enfrente as tempestades da vida, a sua casa permaneça firme? É isso que você quer? Porque é isso que eu quero, é isso que nós queremos. Então viva toda a sua vida a partir dos valores e princípios de Cristo Jesus. Construa o seu lar, a sua vida, o seu coração, a partir da ética do reino de Cristo Jesus. E não dos valores deste mundo. Não da ética deste mundo, mas sim da ética do reino, a ética de Cristo. O insensato fundamenta a vida no seu próprio eu, no seu ensimesmamento, na ética deste mundo consumista, hedonista. E quando as tempestades chegam na vida do insensato, o que se revela é uma casa sem fundamentos. E uma casa que está alicerçada na areia é o mesmo que uma casa sem alicerces. E tudo, absolutamente tudo, se desmorona. Mas quando a fúria do vento vem despedaçar a casa do homem prudente, porque essa é a função da tempestade. Quando o homem prudente sente que os seus joelhos tremem, quando o medo gela o nosso interior, sabe? Quando os nossos sentimentos indecifráveis tentam vacilar o nosso caminhar, ainda assim o nosso coração permanece, porque a vida foi alicerçada na rocha, na prática das palavras de Cristo Jesus. Nós permanecemos nele, em Cristo Jesus, na obediência aos mandamentos amorosos de Cristo Jesus. Viver a ética do reino é desenvolver uma vida fundamentada, alicerçada nos mandamentos amorosos de Cristo Jesus. Aquele que me ama é aquele que me obedece, Jesus diz. Porque se você ouve as palavras de Jesus e não obedece, a sua vida vai ruir. Tá. Você pode até aprender e começar de novo, porque o nosso Deus é sempre um Deus de recomeços. Mas quando você ama Jesus, você ouve as palavras e você obedece. E ainda que a tempestade venha te atingir, você está seguro, você está em paz, em meio aos problemas. Esse é o conceito de paz na Bíblia. É você estar seguro na rocha. Você sabe que a sua casa vai permanecer. Você sabe que a sua vida, ela é inabalável, não pelas suas escolhas, mas pela escolha de Cristo Jesus em te sustentar, te abençoar e derramar graça sobre as nossas vidas. Porque os alicerces das nossas vidas estão fundamentados na obediência a Cristo Jesus. Deuteronômio capítulo 6,
Eu quero trazer esse texto, porque as palavras de Cristo Jesus, lá no Sermão do Monte, têm uma relação profunda com a lei de Moisés. Cristo Jesus está cumprindo a lei, Cristo Jesus está aplicando a lei, Cristo Jesus está atualizando tudo aquilo que já foi dito, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 6, e depois o 17 a 18. Ouça, ó Israel, versículo 4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Obedeçam. Olha a sequência de ordens. Ouça, Israel, versículo 4. Ame o Senhor, versículo 5, e agora 17, obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que lhes ordenou. Quarto imperativo, versículo 18, façam o que é justo e bom perante o Senhor, a ética da vida, a ética do reino, para que tudo lhes vá bem. E eu amo esse final, porque a consequência, o desejo, o propósito de Deus para a vida dos seus filhos e filhas é que tudo vá bem. Esse é o desejo de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Os mandamentos, entenda de uma vez por todas que os mandamentos de Jesus, de Deus, não são pesados, eles são amorosos, porque são mandamentos de vida. São mandamentos de vida, sempre para o nosso bem. E para que isso ocorra, a gente precisa mais do que ouvir, a gente precisa obedecer. Ouça, ame. Amar como? Amar a Deus, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Está relacionado ao coração e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Quando você ama a Deus de todo o coração. Porque onde está o teu coração, te levará a servir ao Senhor em santa obediência. Aqueles que reconhecem Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, o adoram em espírito e em verdade e de todo o coração. A ética do reino de Deus tem a ver então com obediência. E a obediência, ela vem de um coração transformado. De novo, a ética do reino de Deus tem a ver com obediência. E a obediência vem de um coração transformado. Um coração sincero, um coração adorador, um coração obediente, influenciará toda a sua vida. Um coração obediente vive a prática da ética da vida, porque é do coração que procede as fontes de vida. Por que é importante um coração adorador? Por que o fundamento está no coração? Porque um coração idólatra não vive a ética do reino de Deus. É um problema do coração. Um coração idólatra, um coração corrompido, vive o reino deste mundo. E grande será a sua queda. Depois do final do nosso texto base, lá em Mateus 7, tem a conclusão do Sermão do Monte. Jesus está fechando o Sermão do Monte. Mateus 7, verso 28 e 29. Acompanhe comigo, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. As multidões estão maravilhadas. Maravilhadas com quem? O texto bíblico é claro, com Jesus. Por que com Jesus? Porque ele ensina com autoridade. Sabe o que isso significa? Que Cristo Jesus é o verbo encarnado. Que Cristo Jesus ensina de dentro para fora. Que Cristo Jesus ensina o que vive. Cristo Jesus está falando sobre uma ética do reino que está imersa nele e que ele está indo em direção à cruz para salvar as pessoas. Cristo Jesus ensina o que pratica e pratica o que ensina. Essa é uma espiritualidade verdadeira que Cristo Jesus nos convida a viver de dentro para fora, porque a sua realidade interior vai reverberar nas suas atitudes exteriores, e não como os mestres da lei. Há um contraponto aqui. As multidões, elas comparam Jesus aqui. Peraí, tem Jesus que ensina como autoridade, mas tem uns caras aqui que não ensinam com autoridade. Tem uns caras aqui que parece que é da boca para fora. Tem uns taus aí de mestres da lei. E a gente para e pensa, ué, pastor, mas os mestres da lei não eram os professores? Não deveriam ser os professores da espiritualidade?
Não seriam eles os conhecedores da Torá e dos mandamentos de Deus? Peraí, pastor, os mestres da lei não são os sacerdotes que estão no templo? Os mestres da lei não são os pastores? Sim, eles eram. Mas perceba comigo como Jesus organiza o final desse Sermão do Monte. Olha só, no final as pessoas estão maravilhadas com Jesus. Mas antes, no verso 21, Jesus traz um alerta. Cuidado! Cuidado, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz, que pratica, que obedece à vontade do meu Pai. Presta atenção, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem são esses? Os falsos mestres. Quem são esses? Os idólatras. Aqueles que manipulam a religiosidade. E se você observar o texto com mais atenção, Jesus diz que essas pessoas, que esses líderes profetizam em nome de Deus. Jesus está falando que esses líderes expulsam demônios em nome de Jesus. Jesus está dizendo que essas pessoas fazem milagres em nome de Deus, mas elas não entrarão no reino dos céus. Porque elas não vivem a ética do reino. Porque elas ouvem, mas não praticam. Fazem o inverso. E aí Jesus diz de uma maneira muito forte: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O mal. Jesus está dizendo isso para mestres religiosos, pastores e sacerdotes. Afastem-se de mim, vocês não entrarão no reino dos céus, porque vocês praticam o mal. E aí você fica... Não sei você, mas esse texto ele explode a nossa mente. Porque você fala assim, meu Deus, eles profetizaram, eles expulsaram demônios. Milagres aconteceram. Que coisa! Por quê? Sabe por quê? Porque são idólatras. Perderam o zelo pela palavra de Deus. Não tem santidade ao Senhor. Não tem caminhada com Deus. O coração deles são duros, mentirosos, hipócritas. Não tem um coração obediente. Manipulam a religiosidade. E eu vou dizer agora uma coisa muito séria. Muito sério para vocês agora. Hoje é dia 13 de junho de 2021. O Brasil está tomado por falsos mestres. Hoje é domingo, 13 de junho de 2021, e o Brasil está tomado de lobos devoradores. Dia 9 de junho, essa semana, essa imagem que você está vendo aí. Depois você pesquisa, vai você e pesquisa no YouTube, canal oficial do Planalto. Presidente Jair Bolsonaro participa de culto interdenominacional das igrejas de Anápolis. YouTube oficial do Planalto. A convite, tá? Eu quero ressaltar esse ponto. A convite. Porque a minha palavra aqui agora é muito mais em relação aos líderes religiosos e não ao senhor presidente. Porque ele foi convidado para um culto. Se você assistir, se você tiver estômago para assistir completo esse vídeo, esse culto, você vai perceber que ele não recebeu um convite de conselho de pastores de Anápolis, ele recebeu um convite de uma alcateia de lobos devoradores, de uma matilha de cães hipócritas, que permitiram que o púlpito da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo fosse profanado, desonrado, insultado, para fazer uma campanha política. É isso que aconteceu. No lugar onde se deveria pregar a cruz de Cristo Jesus, foi utilizado durante um culto, por mais de 40 minutos para louvar um homem, para louvar um ser, e não Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O senhor pastor Tiago Cunha, ao invés de pregar o evangelho, ficou exaltando a pessoa do senhor presidente. Depois o ministro Onyx Lorenzoni tomou a palavra para dizer que o cumprimento da palavra de João 8,32 era resultado de orações que se concretizavam na pessoa do Jair Bolsonaro. Não!
Não, senhor ministro, João 8,32 não é sobre o Brasil acima de tudo. Não, João 8,32 é sobre uma pessoa que é 100% Deus, 100% homem, que é a única e absoluta verdade das nossas vidas e nossos corações. Cristo Jesus, o nosso Senhor, e é o nome dele que deve ser exaltado. Foi profanado o púlpito no Brasil por um culto idólatra. Como se não bastasse, ainda subiu deputado, Major Vitor Hugo, utilizou todo o tempo dele para falar sobre política. E óbvio que traz nojo. A palavra foi passada para o presidente Jair Bolsonaro, que no púlpito, onde se deveria pregar a palavra, ele falou sobre campanha, ele falou sobre fraude nas eleições, ele falou sobre a possibilidade de Covid-19 ter sido criada, ele falou, para ironia, que ele não é evangélico, ele é católico, num púlpito evangélico, ele falou sobre TCU, ele falou sobre hidroxicloroquina, ele falou sobre CPI, ele falou sobre Venezuela, tudo isso num púlpito de uma igreja que se denomina cristã, tudo isso num lugar, num momento onde deveria ser santo, um culto em adoração e louvor ao nosso Deus, para proclamar o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, aquele que morreu no meu lugar, no seu lugar e ressuscitou. E o que aconteceu foi um sacrilégio transmitido ao vivo pela TV Brasil. O Brasil está cego pela idolatria. O Brasil está tomado de lobos devoradores, porque a idolatria cega. Um culto idólatra foi transmitido e está no YouTube, onde lobos devoradores e pessoas presentes gritavam glória para um homem e aplaudiam uma ideologia e uma campanha política. É tempo do Brasil chorar, porque o lugar de pregar a verdade de Deus, daquele que morreu no meu e no seu lugar, daquele que sangrou, daquele que se esvaziou numa cruz, e através do seu sangue nos deu vida, nos purificou, nos perdoou, nos lavou, nos regenerou, aquele que venceu a morte e a ressurreição, o nosso Senhor Jesus Cristo. O lugar de pregar o evangelho foi transformado num palco de idolatria e reinos deste mundo, desviando o povo de Deus, por causa de política, por causa de poder. O diabo entrou nas igrejas evangélicas do nosso país. Ao invés de dar glória a Deus, a igreja do Brasil deveria estar chorando arrependimento. Os ouvidos foram tapados. As pessoas estão cegas. O espírito do anticristo está tomando o Brasil. E assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam os falsos profetas que desprezam a palavra do Senhor, porque suas mentiras são irresponsáveis. Jeremias capítulo 23. Eu não enviei, eu não os autorizei, eles não trazem nenhum benefício ao povo de Deus. Eles são lobos devoradores, eles são hipócritas, eles desviam o povo de Deus, eles profanam o púlpito, eles praticam o mal. Cristo Jesus diz: afastem-se de mim, e grande será a sua queda. Chamam de Senhor, mas não fazem a vontade de Deus, porque são lobos falsos e vivem o reino deste mundo. Igreja, nós não podemos admitir isso. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem fala no púlpito, quem fala nesse lugar, não é o pastor Laci, não é o pastor X, o pastor Y, em hipótese alguma, é um político. Quem fala nesse lugar é o nosso Deus,
através da sua santa palavra. Essa responsabilidade está com os pastores. E você, igreja, denuncie o que é mal, pratique o que é bem. Voltando à parábola de Jesus, a sua ênfase está em suas palavras. Suas palavras. Jesus ensina com autoridade. As palavras de Jesus são palavras de vida, vida eterna, são sinônimos da vontade de Deus. E a resposta adequada é uma vida em obediência. A imagem de sucesso do construtor prudente e a imagem de colapso, grande colapso do construtor insensato, são imagens escatológicas. Lembra quando eu disse que grande será a sua queda? Essa é uma imagem escatológica. Da mesma forma que os versículos anteriores, 20, 21, 22, 23, falam sobre o juízo final, a parábola dos construtores aponta para o dia do julgamento final. Se alguém permanece ou cai no julgamento, depende da ética de vida. Depende da prática das palavras de Cristo Jesus. Portanto, a pergunta que Jesus nos faz hoje, e eu quero que você reflita isso em todo o seu coração, desde como você desenvolve o seu relacionamento familiar até o que você posta no Facebook. Que tipo de construtor você é? Você tem vivido a ética deste mundo, dessa cultura, ou você tem construído a sua vida a partir da ética do reino? O que define a sua vida? A sua vida é pautada pela ética do reino? A maneira como você vive o seu namoro, a maneira como você vive o seu casamento, a maneira como você desenvolve os seus relacionamentos e amizades, a maneira como você vive a sua profissão, a maneira como você vive com o seu patrão, como você trata os seus funcionários, a maneira como você vive a sua sexualidade, seus relacionamentos, sonhos, desejos e intenções, são de acordo com o reino desse mundo, o reino caído dessa cultura, ou pautada pela ética do Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, a quem nós servimos. Se você realmente é um discípulo, uma discípula de Jesus, que entregou a sua vida a Jesus e que reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você não mais vive como insensato, a partir das suas próprias espertezas, mas sim como um servo prudente, pertencente ao reino de Deus, ao governo de Cristo Jesus, onde Ele é a autoridade, onde Ele é a cabeça da igreja, e onde nós obedecemos e vivemos a prática dos seus valores e princípios. Por que fazemos? Por que deixamos de fazer? Por que pensamos? Por que refletimos? Porque tudo está fundamentado na santa palavra de Deus, nas Escrituras, nas palavras de Cristo Jesus. Viver a ética do reino é viver em obediência a Jesus Cristo. E quando você vive a obediência em Cristo Jesus, quando você vive a ética do reino, você vive na mais absoluta certeza de que todas as coisas ficarão bem, porque elas estão fundamentadas em Cristo Jesus. Viva a ética do reino, viva em obediência a Cristo Jesus. Você será perseguido? Sim, nós seremos. Seremos criticados? Sim, seremos. Mas alegrem-se, porque a nossa vida está fundamentada não nos reinos e valores deste mundo, mas na ética do reino de Deus, alicerçada na rocha, e a nossa rocha é a única verdade, a verdade absoluta, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ouça e pratique as palavras de Jesus. Nós vamos cantar e adorar o nosso Deus agora. A partir de tudo que a gente ouviu, nós vamos fazer dessa canção uma oração. Aquilo que o Espírito Santo está te chamando para fazer, para orar, entregue a Deus. Vamos dizer: ó Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer. Se você está trilhando um caminho de ética dos valores deste mundo, esse é o momento para você se arrepender e dizer: Pai,
eu quero construir a minha vida na rocha. Jesus, eu quero colocar a partir de hoje meu casamento na rocha. Jesus, eu quero entregar e construir sobre a rocha minha profissão, a minha vocação. Eu me arrependo de ter vivido na areia, mas agora eu quero construir a minha vida em obediência, viver a tua vontade, refletir a tua verdade. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque nós não vivemos na ética desse mundo. O Senhor nos chamou para trilharmos o caminho do discipulado, para te honrarmos, para te servir, para te obedecer e viver uma vida com significado, e viver uma vida com sentido, viver uma vida em obediência aos teus mandamentos amorosos, sabendo que tudo irá bem. Obrigado, Pai, porque mesmo que as tempestades da vida venham nos abater, venham a fazer com que os nossos joelhos tremam ou vacilem, ainda assim nós permanecemos, porque os nossos corações estão firmados e alicerçados no Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos desenvolva, nos encoraje, nos alimente com a Tua palavra, para que a cada dia a gente possa crescer no conhecer de Cristo Jesus. Que a cada dia a gente possa praticar a ética do reino, a Tua ética, a ética de vida. Que possamos ser um sinal de luz para essa sociedade. Que aonde há medo, a gente leve a alegria. Para que aonde haja desespero, a gente leve o Teu amor. Para que onde haja vulnerabilidade, a gente leve a Tua compaixão. E assim a gente seja governado pelo Senhor e que a gente avance o Teu reino na missão que é Tua e que o Senhor nos chamou para participar dela. Obrigado por isso. Abençoa, Senhor, cada família. Eu peço a Tua bênção, Pai, eu peço a Tua proteção sobre cada lar, cada família que está alicerçada no Senhor. Ó Deus, nós enfrentamos um tempo tão difícil e doloroso diante de uma doença nova, e nós pedimos, Pai, que o Senhor venha proteger os nossos corações. Ó Deus, existem pessoas da nossa comunidade que estão diagnosticadas com a Covid-19, e pedimos, Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde dessas pessoas, para a honra e glória do Senhor, que a gente possa testemunhar o Teu poder, o Teu amor e a Tua graça sobre nós. Deus, proteja cada família. Deus, que o Senhor sustente cada lar, cada emprego, cada pai de família. Que o Senhor cuide das nossas crianças, que estão no momento de isolamento social e que isso tenha afetado profundamente, emocionalmente, psicologicamente. Que o Senhor cuide desses coraçõezinhos que quase nunca reclamam, mas que estão sofrendo. E que o Senhor abrevie esse tempo, Pai, de dor e sofrimento. Que o Senhor venha reinar profundamente nos nossos corações. E que a gente possa, em breve, estar reunido como igreja presencial, louvando e adorando o Teu nome. Somente o Teu nome. Porque somente o Senhor é o único caminho verdadeiro e vivo para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque no Senhor nós temos salvação. Obrigado, Jesus, porque no Senhor nós temos esperança. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor eterno e incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, com todos os lares, com todas as casas fundamentadas na rocha, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Um ótimo domingo para você e para sua família. Viva a ética do reino. Que Deus te abençoe. Até semana que vem com a virtude tolerância. Tchau, tchau. Deus abençoe.